Oi, meus lindos, meus queridos, tudo bem, gente querida? Sejam muito bem-vindos à nossa live da semana a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos fazendo 7 lives a partir da Páscoa até a festa de Pentecostes, que vai cair num domingo. Que dia que é, bem? 23 de maio. 23 de maio. Então, cada terça-feira, aqui, 12h05, a gente está falando a respeito do privilégio, né, que nós temos de viver na era do Espírito Santo, gente. Você e eu temos um privilégio que profetas do passado sonharam, pessoas que foram homens de Deus tremendos não tiveram esse privilégio. E nós temos esse privilégio de viver na era em que o Espírito Santo habita em nós, que ele nos enche, nos empodera. Então, cada dia nós estaremos aqui falando, né, sobre a pessoa do Espírito Santo e especialmente do que ele pode fazer por nós. Hoje, eu quero apresentar para vocês alguns dos benefícios que nós temos por sermos cheios do Espírito Santo. Porque eu tenho preparado uma mensagem cujo título é 21 benefícios de sermos cheios do Espírito Santo. Hoje eu vou falar alguns deles aqui, vou dar um spoiler para vocês, até para gerar aí uma vontade de vocês participarem, né? Queria pedir para todo mundo que está aí pegar, de alguma forma, avisar no Instagram, avisar no YouTube, para chamar a turma, gente, porque é uma live muito bacana. Mas eu estou aqui com essa lindeza, com essa beldade, que além de ser linda por fora, é linda por dentro, o amor da minha vida. A gente está separando a tela, mas estamos na mesma casa. É verdade. E a Lília é uma pessoa que, gente, como ela vive cheia do Espírito, como ela me inspira, como ela realmente é um exemplo de uma pessoa que está em constante busca do enchimento do Espírito Santo. Então, minha linda, seja bem-vinda aqui no meu canal, para a nossa live. Dê as suas palavras aí, introdutórias, de boas-vindas a todo mundo. Olá, meus queridos, que bênção estar aqui com vocês, com Lamartine, para a gente conversar de um assunto tão importante, na verdade, um tema imprescindível para os nossos tempos, né? Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. É o Deus em nós, olha que privilégio. Eu estou pregando, né, nos cultos da Yacht Church às 8h30 da manhã, aos domingos, também sobre Atos, né? E o Atos chama Atos dos Apóstolos, mas a gente poderia chamar muito bem de Atos do Espírito Santo, porque eles não fizeram nada antes que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, nós damos a continuidade aos Atos dos Apóstolos, né? O livro continua sendo escrito através da ação do Espírito Santo em nós. E quanto mais o tempo, né, se finda e se aproxima a vinda de Jesus, mais a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para vivermos o poder, a plenitude, né, as maravilhas que o Espírito Santo tem reservado para nós neste tempo. E olha, gente, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Talvez essa seja a primeira vez que você esteja chegando, talvez você já esteja aqui há mais tempo. Então, se é a primeira vez, quero te sugerir que você se inscreva no canal da Lília, se não, que você possa continuar curtindo e veja lá o canal dela, porque é um canal muito abençoado. Bem, eu acho que você vai ter que sair do lugar que você está, porque está travando a sua imagem, muito. Você está brincando? Você não quer abrir a porta aí? Eu acho que você está longe da internet. Deixa eu tentar ver se melhora aqui. Porque mas aí, se for assim, você precisa... A semana passada deu tão certo, vê se melhora. Então, é que a semana passada estava um sol lindo, hoje está tudo nublado. E como a gente sabe que a internet ela também tem a ver com satélite, né? Eu imagino que seja isso, porque está travando bem.
Ainda continua travando? Tua imagem está frisada. Se continuar assim, eu acho que vai ser melhor você vir aqui ficar do meu lado. Não, pode deixar que eu vou arrumar um lugar aqui. Você vai falando e eu procuro. Não, provavelmente Ah. você está usando a internet aqui da sala. Então, é melhor você vir para a sala e ficar na frente do repetidor. E aí a gente faz, eu fecho a porta aqui e a gente consegue fazer. Tá bom. Deixa eu levar aqui as coisas. Gente, vocês veem que, olha, ontem nós tivemos uma guerra numa live que eu fiz com o pastor Napoleão Falcão. O que você acha? Tá ficando bom? Bem, ainda está travado. Tá travado? Ixi, a internet está ruim hoje, né? A internet hoje, por alguma razão, deve estar ruim, tá? E vê se melhorou. Não. Você vai ter que... Não. Deixa eu ver. Tem certeza? Absoluta. É melhor você vir, não perder muito tempo. Vem para cá, deixa eu vou deixar aqui o link do seu canal, tudo, mas é melhor você vir para cá. Já vou tirar você da tela, tá? Tá bom. Então, um minutinho, gente. Já vamos começar, tá? Olha ela aí! Ainda bem que eu tô com uma roupa por baixo. Onde, que lado que eu fico? Aqui? Você tem que pegar uma cadeirinha, né? Eu vou pegar, pode deixar. Pronto. Pronto, gente. A gente não aguenta ficar um longe do outro. Grudinho. Vamos aqui, eu vou abrir os comentários para a gente poder ver. Olha, já passamos dos 1000. Glória a Deus. Amém. Bem, você olha aqui, ó, nessa câmerazinha ali em cima. A gente sabe que a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo nos traz muitos benefícios, assim, extraordinários, né? E eu queria falar para a nossa turma aqui que está nos seguindo de alguns desses benefícios, né? Porque eu listei aqui 21 benefícios, obviamente não vamos falar sobre todos, mas vamos falar sobre alguns. A primeira bênção de estar cheio do Espírito Santo é que ele intercede por nós. Lá em Romanos 8, 28, diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo... Eu vou abrir lá o texto, né? Romanos 8. Romanos 8, eu estou aqui. 8, 26. Lê para mim aí. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então fala bem, o que você pode me dizer? Como é que é a intercessão do Espírito? Porque muita gente tem esse tipo de pergunta. A gente tem que ouvir o que ele está falando, é um sentimento, é uma coisa completamente diferente. Porque Paulo fala, orarei com o meu espírito e orarei com a mente. Então, é possível você estar orando com a mente e, ao mesmo tempo, o Espírito está intercedendo dentro de você. Explica aí, você que é uma pessoa que tem muitas experiências. Com certeza. Aqui diz que o Espírito Santo assiste em nossa fraqueza.
Porque o nosso discernimento, ele é limitado, né? Agora, o Espírito Santo conhece a mente de Cristo, a mente de Deus, a vontade, os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ele nos assiste, ele nos auxilia na intercessão. Na verdade, Lamartine, eu creio que é uma parceria. Você não tem que ficar parado sem buscar a Deus, mas à medida que você busca a Deus em oração, você tem com você um parceiro que conhece muito mais além do que nós sobre vocês, sobre o propósito de Deus, que vai, não é, te assistir. Então, quando a gente ora a Deus, a gente ora com nossa mente, com os nossos pensamentos. Ou você ora só na sua mente, ou você até expressa falando alguma coisa, algum pedido para Deus, né? Mas o Espírito Santo pega aquele teu desejo, né? E ele transmite a Deus da maneira correta. Então, ele faz uma parceria, né? Você, às vezes, você imagina o seguinte, às vezes você está conversando com alguém que não conversa, que não fala a sua língua, por exemplo, inglês. Você não fala inglês, você precisa falar com alguém que fala inglês. O que você faz? Você traz um tradutor. Você fala em português, o tradutor traduz e a outra pessoa entende. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Espírito Santo traduz. Mas é mais do que isso, porque na verdade Deus ele entende tudo, né? A Bíblia diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, ele já entende. Eu acho que é uma atuação, Lilian, em que ele modifica o nosso interior. Porque quando a gente está orando, principalmente quando você está passando por problemas emocionais, espirituais, às vezes você não sabe nem como orar. E quando você começa a buscar o enchimento do Espírito Santo, o Espírito Santo ele entra lá no âmago dos teus sentimentos, ele vai transformando, né? Por isso que a Bíblia fala que ele faz essa intercessão com gemidos inexprimíveis, né? Quer dizer, mesmo que você não vá balbuciar, não vai aparecer esse gemido, lá dentro ele está gemendo dentro de você. E ele está literalmente transformando o teu interior, não é? Então, eu acho que esse é um benefício, né, Lilian, de quem está cheio do Espírito. Porque uma coisa é habitação, gente. Ele habita no coração de todo mundo que crê. Mas o enchimento não é de todo mundo, não. É só o que busca através da palavra, da adoração, né? Então, a primeira coisa que ele faz é interceder por nós. Não é só interceder para Deus a nosso respeito, mas é lá dentro de nós, ele intercede e modifica, né, a atmosfera. Seja bem-vinda, Rayane Fonseca, ao curso de Teologia 1, né? A Suzana Lilian está dizendo assim, admiro o companheirismo de vocês, eu e meu marido também somos muito unidos, que legal. E depois de aprender com a parte pastor, estou me dedicando mais à minha família. Lilian está fazendo aí, né? Estou falando sobre família, relacionamento no meu canal do YouTube, então tem sido gostoso. Querida, o segundo benefício que a gente vê lá em João, capítulo 16, abre aí, João 16, 13, é o fato de que o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos lidera. Você já teve a sensação de você estar diante de uma encruzilhada, em alguma situação, e você não sabe para que lado ir? Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, já passou por isso? Com certeza. E ter o medo de errar, não é? Tem decisões na vida da gente que a gente se pela de medo de errar, porque se tomar uma decisão errada, a gente pode ter consequências, não é isso? Então, a segunda coisa, meus queridos, que o Espírito Santo faz é nos dirigir. A Lília nem sabe, né? Mas outro dia eu li uma pessoa perguntando assim até para o André Valadão, né? Você acha que Deus tem uma pessoa para você? Ou seja, que Deus escolhe um homem para uma mulher? E ele lá falou que a escolha quem faz somos nós. Eu acho que a escolha quem faz somos nós, mas eu acho que Deus tem uma pessoa para cada um de nós. E eu gravei, inclusive, esse vídeo, em breve vai estar aí para vocês, e eu conto no vídeo como Deus fez com que eu me encontrasse com a Lília na hora certa. Que eu passei a vida inteira
tipo, pertinho dela, né? Quando eu morava em Olímpia, a tia dela era minha professora de escola dominical e minha vizinha. A Lília esteve lá e nós não nos conhecemos. Depois, em 73, ela muda para São Paulo e vai estudar no Colégio Batista. Quando eu chego em 74 para estudar no Colégio Batista, ela tinha ido embora. E olha o detalhe, eu estudei na mesma classe que ela tinha estudado. Os meus amigos eram os amigos dela. Depois, no Mackenzie, eu fazendo engenharia, ela fazendo administração, não nos conhecemos. A gente só foi se conhecer na hora que eu estava convertido. É verdade. Então, Deus nos guiou. E, gente, o que eu quero dizer para vocês é que é maravilhoso saber que Deus é tão interessado na nossa vida que Ele vai dirigindo os nossos passos. Então, se você é uma pessoa que tem medo do futuro, tem medo de errar, eu te dou um conselho. Busque a Deus a direção do Espírito. Fala um pouco para a gente, bem, como você sente que essa direção do Espírito acontece na vida da gente? Você acha que Deus fecha portas, abre portas? Como é que Ele faz? Uma das maneiras é abrir portas e fechar portas, porque quando você busca Deus e pede para que você não erre nas suas decisões, eu acho que Deus vai te amparando e vai te respondendo a intercessão. Então, o Espírito Santo faz isso, né? Deus, através do seu Espírito, vai abrindo portas e fechando portas. Deus também pode falar o coração, nos trazendo paz ou não. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e, de repente, sai a paz, sabe? Vem um incômodo tão grande que você discerne que alguma coisa errada tem. Então, pare, né? Espere Deus responder com exatidão. E Deus fala conosco através do seu Espírito, né? Por circunstâncias, ou seja, abrindo portas ou fechando portas, falando ao coração, dando paz ou não, não é? Falando através de pessoas, ouça conselhos de pessoas que são sábias, que são autoridades sobre a sua vida, para que você tome alguma decisão. Então, Deus, leia a palavra, porque às vezes a gente está lendo a palavra em alguma situação que se refere ao povo de Israel, mas de repente o Espírito Santo faz aquelas palavras, né, saltarem de maneira especial, e aquela que é o Logos de Deus, né, a expressão de Deus falando sobre o seu propósito e vontade, passa a ser o rema, né? Ou seja, uma palavra específica para nós, para aquele momento. Que coisa linda, meu amor, é isso mesmo. Olha, está aqui o Gadsrev Slatko, meu Deus, difícil o nome, ele está dizendo, boas, pastor, eu sou búlgaro, mas já faço parte da área de membros e vivo em Portugal, você é uma benção. Olha, como é que é o nome? Inteiro. Gadsrev Slatko, que nome difícil, né? Tá aqui, ó. Tá. Mas olha, que legal, meu querido, que bom que você está já no canal, né, no curso de Teologia 1 e está me vendo aí de Portugal. Gente, o curso de Teologia 1 eu estou fazendo também, né? Quando a gente foi para o seminário, eu não fiz o curso completo, fiz um curso mais básico, mas faz tanto tempo e eu estou reaprendendo, relembrando muitas coisas através do curso de teologia que o Lamartine está dando. Ninguém pode ficar fora desse curso, gente. Está muito bom. Ensina você a ler a palavra, entender, né, de maneira mais profunda, ensina você a falar, a sistematizar aquilo que Deus está falando para você, é muito. A preparar uma palavra para dar um estudo, para liderar uma célula, não é para compartilhar da fé, é tremendo. Gente, o terceiro benefício que a gente está cheio do Espírito Santo vem sobre a nossa vida é aquele de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Lilian, eu me lembro muito bem. Gente, quando eu casei com a Lilian, ela sempre foi essa beldade, né? Sempre foi uma mulher muito de Deus, crente. Gente, isso é porque ele me ama. Não, é pura verdade. Eu não me casaria com uma pessoa que não fosse de Deus mesmo. E assim, mas quando eu casei com a Lilian, ela era muito tímida. Mas muito tímida, gente. Pensa numa pessoa assim, ela estava sempre nos bastidores, né, Lilian?
A nossa casa era aberta, ela era, sempre estava lá, recebendo, ia lá, fazia aquele lanche, aquela comidinha. Seja bem-vinda, Rejane, ao curso de teologia. Mas, quando chegava na hora de pregar, de fazer as coisas, ela não queria. Até um dia que nós chamamos um amigo nosso, o apóstolo Géser Cardoso, para vir trazer uma palavra. Ele fez um congresso, né? Sobre o Espírito Santo. Gente, foi maravilhoso. E ele orou pela Lília, e a Lília foi batizada no Espírito Santo. E a Lília simplesmente mudou, gente. Aquela menina medrosa, agora virou intrépida, guerreira de oração. Lília, fala um pouco sobre isso, sobre esse poder que não vem... Porque tem gente que é mais expressivo, mais aberto, mas é diferente do poder, né? Completamente diferente. Porque quando você se converte, o Espírito Santo vem habitar em você. Na conversão, ele já entra dentro de você. Mas é muito diferente quando você busca uma experiência ou um enchimento com o Espírito Santo. E nesse tempo, lá na nossa igreja, faz muitos anos atrás, a gente começou a estudar sobre o Espírito Santo, e o pastor que estava lá, o Géser, ele foi ministrando sobre cada vida, e quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu comecei a falar em línguas, e eu nunca tinha falado em línguas, eu recebi o dom naquele momento. E, olha, depois disso, o mundo espiritual se descortinou para mim, sabe? Você vê diferente, quando você... Eu acho assim, todos nós temos que buscar o dom de línguas, porque o dom de línguas, você não fala só com a sua mente. Quando você ora, você fala com a sua mente. Você diz, Senhor Deus, me abençoa, tal. Mas quando você fala em línguas estranhas, que são línguas, né, espirituais, a gente não sabe exatamente o que estamos orando, né? Às vezes o Espírito vai dando a revelação no seu coração, mas às vezes não. Mas você entra na esfera do Espírito Santo de tal forma que ele começa a te dar visões, ele começa, sabe, fazer você entrar no mundo espiritual. Então, se você não tem essa experiência ainda, busque do Senhor Deus, porque é muito importante. Eu me lembro que depois disso, num dos cultos que a gente teve de oração, os meus olhos começaram a queimar, eu comecei a sentir como se estivesse queimando os meus olhos. Eu lembro disso. E depois a minha boca. E aí eu senti assim, uma coisa estranha, falei, nossa, Deus está me visitando, alguma coisa está acontecendo. E Deus me falou, eu vou te usar com visões e com palavras. Então é isso que o Lamartine falou, eu não falava muito, mas o Espírito Santo começou a me desafiar, né, a falar, porque Deus me deu uma capacitação espiritual para poder falar. Então, e visões, Deus me dá muitas visões, até algumas lives que a gente fez de oração aqui, na hora que eu estava orando, Deus me deu visões que ele estava fazendo. Então, eu tenho muitas visões espirituais que Deus me dá, discernindo o tempo, né, que a gente está vivendo, alguma coisa que Deus quer que nós oremos. Então, são essas coisas que Deus faz através do seu Espírito e quer fazer na sua vida também. Que lindo. Olha, tem uma pessoa aqui, BTWN, que está dizendo, pastor Lamartine e Lilian, eu não lembro muito bem da minha conversão. O que eu faço? Estou sem certeza da minha salvação. Angustiante. Meu querido ou minha querida, não sei se você é um rapaz ou uma moça. Existem muitas pessoas que não lembram. Por exemplo, se você chegar para minha filha Érica, que nasceu na igreja, ela não lembra o dia que ela aceitou Jesus. Ela foi crendo, e um dia ela aceitou Jesus, mas ela não lembra. Isso pouco importa. O que importa é que você creia que Jesus é o teu Salvador. Você não precisa lembrar da tua conversão, porque às vezes a tua conversão ela foi uma coisa mais gradativa, não foi aquele impacto, né? Então, fique tranquila, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você está salvo, viu? Amém. Ou salva. Queria daqui desejar as boas-vindas para Cleide Santos e para Cicruz, que são novos membros aqui do curso de teologia, viu? Olha, a Irvane está dizendo, ai, correu, Irvane, está aqui. Pastor, não entendo o sacrifício de Jesus. Como explica Hebreus? Me ajuda. O sacrifício, queridos, é muito simples, viu, Irvane? Quando
o homem pecou, a Bíblia diz que Deus é justo. E por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. Só que Deus ficou com um problema, porque Deus é um Deus justo, que tem que punir o pecado, mas ele é um Deus de amor, que quer salvar o pecador. Então, como é que ele ia resolver esse problema? Ele resolveu, lá na eternidade, mandar Jesus. Por quê? Porque Jesus ia viver como nós vivemos, passar por todas as tentações e nunca pecar. Pelo fato dele nunca ter pecado, ele estava aprovado. Mas ele escolheu pegar a nossa culpa e levar sobre ele, e a justiça dele trazer sobre nós. É assim que funciona. Por isso que Deus, lá no Éden, já chegou e matou um animal, e eu creio que é um cordeiro, e colocou sobre Adão e Eva, apontando para o fato de que um dia o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo morreria, e esse é Jesus. É a morte de um inocente recebendo a culpa de todos os pecadores. E a sua justiça passou para os pecadores. Então é assim, se você crê que Jesus morreu no teu lugar e que ele é o teu salvador, você está salvo. Simplesmente assim. Bem, o quarto benefício de ser cheio do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 9, 31, que fala que o Espírito Santo, ele será o nosso consolador, o nosso confortador. Lê lá, Atos 9, 31. Atos 9, 31. É. Atos. É que às vezes aqui é devagar para entrar. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, essa palavra conforto tem a ver com o próprio caráter do Espírito Santo. Ele é chamado de Parácletos. Parácletos, no grego, é aquele que te chamado para ficar ao lado. É a palavra para advogado. O que é advogado? Ad é ao lado. E vocar significa chamar. Quem é o advogado? É aquela pessoa que, quando você vai enfrentar o juiz, ele está do teu lado. É ele que fala com o juiz a seu respeito, é ele quem orienta, é aquele que nos defende. É maravilhoso, né? É maravilhoso saber que nós temos o próprio Deus dentro de nós, nos dando palavra de esperança. Então, gente, que maravilha ser, sabe, confortado pelo Espírito. Agora, bem, apesar do Espírito Santo estar dentro das pessoas, tem muita gente que vive ansiosa, que vive, né, sobressaltada, com medo de tudo. Por quê? Porque tendo o confortador dentro de si, por não estar cheio dele, está cheio de medo, está cheio de ansiedade, de angústia, não vive esse privilégio, não é verdade? Com certeza. No domingo, não é? Eu preguei na igreja sobre o Atos do Espírito Santo, falei exatamente sobre isso, porque aprendi de você, né? Na verdade, a palavra consolador eu não acho bem colocada aqui, é mais assim, ele é o advogado, né, que está ao lado para nos auxiliar. O Espírito Santo é aquela companhia constante que nos ajuda em todas as coisas. E quanto mais ele tem de você, mais ele te orienta, não é? Mais ele te encaminha segundo o propósito e a vontade de Deus. É como aqui, por exemplo, eu estou com um copo, né? Você imagina que esse copo seja o meu espírito. Eu posso estar com um pouquinho de água, como eu posso encher, né? E o Espírito Santo é assim. Quanto mais você busca Deus... E quanto mais do Espírito, menos da gente, né? Quanto mais do Espírito, menos da carne. Quanto mais do Espírito, mais você ouve o Espírito, mais você se empodera do Espírito, mais você discerne o caminho que o Espírito, que Deus traçou para você através do seu Espírito que nos mostra. Então é isso, meu querido. O seu interior, o seu Espírito, ele está cheio ou do próprio Espírito de Deus, ou de você mesmo, né? Que te leva à carne, às reações humanas e não divinas. Então, quanto mais o Espírito Santo tiver de você,
mais, né, de Deus, mais o propósito, mais a vontade, mais o poder de Deus você vai viver. Amém. Olha, Daniele Doblin está dizendo, é extraordinário ser cheio do Espírito Santo. Vemos o mundo com outros olhos. Quando fui cheia, falei por um dia inteiro e foi muito impactante, que me gerou muitas dúvidas, mas hoje eu tenho entendimento. Glória a Deus. A Lídia Coelho está dizendo, privilégio fazer parte do curso de Teologia 1. É tremendo. Pessoal, amei, 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 amei. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Glória a Deus, gente. É isso mesmo. Olha o Marcos Ayrton, lá da Bahia. A história de vocês tem muita semelhança com a minha e da Dejane. Deus realmente prepara os nossos cônjuges. Eu não tenho dúvida, gente. Eu tive muitas namoradas, mas eu nunca sentia que era de Deus. Até depois que eu me converti, eu tive uma namorada, era uma pessoa maravilhosa, mas eu não sentia que era ela. Quando eu conheci a Lília, logo em 3 meses eu tinha certeza que ela era a pessoa que Deus tinha para mim. E estamos aí há 37 anos. E se vocês sabem que a gente está falando de experiência com o Espírito Santo, né? Antes de eu conhecer o Lamartine, eu comecei a orar e jejuar. Eu fazia 24 horas de jejum, né? Então, eu comia 6 da tarde e ia comer no outro dia, 6 da tarde. Normalmente era assim, das 6 às 6. E eu comecei a orar e jejuar para que Deus me desse um marido, não mais namorados, né? Porque eu tive alguns que não foram da vontade de Deus, e você sabe, né? Deus, o Espírito Santo vai mostrando que não é, a gente vai se livrando, mas eu queria, naquele momento, ter a pessoa de Deus para mim. Então, quando o Lamartine chegou, com 3 meses de namoro, Deus me falou assim, eu não te dei um namorado, eu te dei o seu marido. Então, a gente começou, eu falei para ele, né, meu amor? Eu falei assim para ele, olha, Deus me falou que você vai ser meu marido. E aí ele ficou olhando para mim e falou, essa mulher é doida. E Deus preparou todas as coisas, né? É. E eu queria dizer para vocês, gente, que nós temos uma luta constante entre estar na carne e estar no espírito. A carne tem vontades, a carne tem opiniões, a carne tem desejos, e muitas vezes Deus fala, não vai por esse caminho, mas você quer ir, porque você acha que é daquele jeito, você enxerga o mundo daquele jeito e fica lá brigando com Deus, até quebrar a cara, né, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, né? Quando eu entreguei a minha vida emocional para Deus, Deus colocou a Lília no meu caminho. E a gente construiu a vida juntos, nós somos muito felizes, porque o Espírito Santo esteve sempre aqui, dirigindo a nossa vida. Esse texto aqui, ele fala que, está falando sobre Atos, né, que a igreja foi vivendo os milagres, as maravilhas, a comunhão, e foi se edificando, né? O que Deus fez na nossa vida foi isso, né, Lamartine? Como pessoas também. A igreja é edificada, mas nós, como indivíduos, como parte do corpo, nós vamos sendo edificados através do Espírito Santo, né, que nos dirige. E aqui diz, caminhando no temor do Senhor, né? Porque o Espírito Santo gera isso mesmo, gera temor, para que nós façamos e vivamos e cumpramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo isso o Espírito Santo foi fazendo na igreja primitiva e continua fazendo hoje nas nossas vidas, né? É verdade. Olha, eu queria mandar um beijo para Maria Cícera Diniz, que está chegando agora para o curso de Teologia 1, e também para Cibele Matias, que está chegando agora como nova membro, né, do curso. Olha, eu queria aqui orar, responder a pergunta aqui do Paulo Breusler. Está dizendo, eu era católico, passei a ser crente em 2018, mas até hoje não fui batizado pelo Espírito Santo. Oi, meu querido, continue buscando, continue lendo a palavra, se enchendo de louvores, que um dia Deus vai te encher, viu? Você já tem o Espírito Santo, não tenha dúvida disso, mas o enchimento Ele quer te dar também. Amém. Tá? Tem um nome aqui que eu não vou nem repetir, mas ele vai saber de quem que é, né? Ele está dizendo, pastor, tem um versículo
que diz que quem não tem o Espírito não compreende o que é do Espírito, porque te parecem loucura. Vi que esse tal reteté, achei meio estranho, não sou salvo. Que ele falou? Ele falou, ele viu o reteté e ficou assim, ficou em dúvida, né? Sabe, querida, eu não sei qual é o seu nome, o teu codinome aí não dá para ler aqui, né? Porque, olha aqui, ó, tá vendo, Lília? É muito engraçado. Mas não dá para dizer, né, o que é. Deve ser um jovenzinho. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus ainda, não aceitou a Cristo. Se você aceitar Cristo, o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Agora, a manifestação do Espírito, às vezes ela pode ser silenciosa, às vezes a pessoa tem um enchimento de Deus na vida dela e ela nem ouve nada. É só um quebrantamento, um choro, é só aquela presença, aquela paz que excede o entendimento. É maravilhoso isso. É verdade. Mas às vezes é o reteté, é aquela coisa que te enche, você quer berrar, você quer gritar, você quer rir, porque o Espírito Santo, ele manifesta na vida de cada um de uma forma diferente. Eu cresci, né, na Igreja Batista, né? E as igrejas que eu frequentei eram, na sua maioria, tradicional. Mas um dia, uma das igrejas tradicionais, né, batista, ela começou a se avivar. E eu ia lá no culto, e antes do culto, sabe o que eles faziam? Eles entravam os intercessores numa sala escura, apagavam a luz para não se distraírem, né? E ficavam orando em línguas. Um dia eu entrei naquele quarto escuro, com aquele povo orando em línguas. Gente, eu falei, tem que ter uma coisa sobrenatural aqui. E comecei a buscar o Espírito Santo de maneira diferente. Porque, na verdade, ele pode se manifestar, né? De maneira, como o Lamartine falou, de maneira sóbria, devagar, mas muitas vezes, né? Não, e depende do quanto que a pessoa busca, né? E naquele ímpeto, numa coisa diferente, no escuro, sabe? Num momento de fervor, mas num momento de quietude. As coisas podem Olha, acontecer gente, quando a gente diferente. era jovem, a gente fazia vigília toda sexta para o sábado. A gente ia pregar na Praça da República, pregava para prostituta, para travesti, para todo tipo de gente. Saíamos de lá umas 2, 3 da manhã, um grupo de jovens, íamos para a casa de um deles e a gente ficava até meio-dia orando e buscando o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz no capítulo 12, buscai com zelo os dons espirituais. Amém. Zelo, a palavra zelos ali no grego, significa paixão, com fogo, com ardência, querendo. Se você quer o batismo do Espírito Santo, que é o enchimento, tem que buscar, sabe? Às vezes você fala, eu quero, mas um dia você ora. Você tem que orar buscando a Deus com toda a força, sabe? Se juntar com gente que oram e buscam por isso, você vai ser batizado. Eu quero orar e depois eu quero contar uma experiência, porque eu até fiz um story convidando as pessoas para estarem nessa live, e eu disse que tive uma experiência com o Espírito Santo essa noite. Então eu quero orar primeiro e depois eu quero contar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora pela ação poderosa do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor Deus, enche do Teu Espírito, Senhor Deus. Batiza com Teu Espírito, dá uma experiência nova, Senhor Deus, para cada um que está aqui conosco nesta live. Que o Senhor possa enchê-los, que o Senhor possa dar uma experiência nova. Amém, que Jesus. Os seus olhos, Senhor Deus, espirituais, aleluia, sejam abertos. Amém, que eles Senhor, possam em nome de adentrar Jesus. nessa esfera, Sim, Senhor Deus, em nome de sair Jesus. do visível, do carnal e entrar no invisível, derrama no sobrenatural, derrama sobre nós, numa Senhor, em nome esfera de Jesus. diferente, Pai, em Cristo Jesus. Ora halabasuri canti, haramalabalassuri canti, halaralamasuri canti, larahalamasuri canti, harahalamasuri canti, halarahalamasora lalamas. Senhor Deus, em nome de Jesus, batiza com Teu Espírito, dê novas línguas, Senhor Deus, ao Teu povo, dê, Senhor Deus, dons, visita, Senhor Deus, com Teu poder em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dija Ferreira, seja bem-vindo ao curso de Teologia 1, está chegando agora. Eu queria
Gente, eu e o Lamartine, deixa eu pegar o texto aqui. Nós estamos aqui em casa, lógico, de quarentena, né? E trabalhando aqui. Então, o Lamartine faz os estudos, né, lá? Grava, faz as lives, eu também estou cuidando da casa, porque estou aqui sozinha, tenho algumas ajudas, mas normalmente a gente fica só nós dois, né, lá. Então, a gente fica envolto, né, nas coisas de Deus, orando, ministrando, estudando. E isso é encher-se do Espírito, como está lá em Efésios, né? Ficar em volta, né, cheio da palavra de Deus, nós temos esse privilégio. E de noite eu tive um sonho, que eu fui numa igreja, eu cheguei numa igreja, era uma igreja muito bonita, parecia uma sala de um hotel, assim, e eu tinha que trazer a palavra, né? Eu não fui convidada para aquele momento, mas como eu cheguei, a pessoa falou que eu devia trazer uma palavra. Aí eu fui me arrumar para trazer essa palavra, e a hora que eu assumi, né, o microfone, eu comecei a pregar essa palavra. E essa palavra está lá em Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, no próprio sonho, Deus me deu uma mensagem, né? Por que eu tive esse sonho? Porque o Espírito fala através do sonho, é uma das linguagens do Espírito. E esse texto, Deus, ele trouxe através do profeta Jeremias para aquele povo que tinha sido levado à Babilônia, né, que estava lá como cativos. E Deus disse assim, olha, vocês precisam saber o pensamento que eu tenho sobre vocês, que é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejais, que era o que? A libertação. Glória a Deus. E Jeremias está dizendo, vai ter o tempo da libertação, vocês foram levados cativos, mas um dia vocês vão voltar. E Deus, né, começou a falar, eu sei que ele vai falar muito mais durante o dia, e talvez esses dias a esse respeito. Mas embora nós estejamos vivendo um tempo tão difícil, né, que parece um cativeiro que estamos vivendo aqui, né, muitas vezes sem oportunidades de sair e fazer coisas, mas Deus tem pensamentos bons a nosso respeito para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja? Glória a Deus. Né? Se você está em Deus, você vai saber exatamente o bom fim que Deus deseja para você. Deus não deseja o mal, Deus deseja o seu bem. Né? E é essa palavra que Deus me deu, né? Através de uma experiência do Espírito Santo, né? Através de um sonho, me dando essa palavra para mim, vai falar ainda muito mais, eu creio, ao longo do tempo, mas quer falar para você também. Olha, eu estou pondo na tela aqui a Deici Oliveira. Ela diz, mi marido manda um beijo para vocês. Amo ustedes. Gracias por tanto amor. Estou buscando a llenura do Espírito Santo. Ora por mim. Amém. Ou seja, meu marido manda um beijo para vocês. Amo vocês. Obrigado por tanto amor. Estou buscando a plenitude do Espírito Santo. Ora por mim. Amém. Ô, Deici, oramos sim. Mas eu queria saber de onde você é, porque essa bandeirinha, cadê a bandeirinha dela? É Uruguai, será? Parece ser a bandeira do Uruguai. Aí tem uma pessoa aqui também. Quem? Foi ela, acho que foi ela. Então, pus aqui na tela para poder ler direito. Gente, mas eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui. Hoje à noite, no meu Instagram, eu vou fazer uma live às 8 horas. Eu estou fazendo uma série que se chama Mulheres Excepcionais, né? Mulheres que são exceções, que saem da média, que estão fora da curva. E eu quero dizer que Deus quer que você seja uma delas, né? Deus faz de você uma pessoa única. Deus faz de você uma exceção. Aleluia! Então, como você pode ser essa mulher? Eu quero chamar você, se você é homem que está aqui, você pode assistir lá, até dar dicas, né? Para sua mulher, para sua filha, para sua mãe, vai ser muito legal, tá bom? Então, hoje às 20 horas. Eu vou responder a pergunta aqui do Rafa Augusto. Pastor Lamartine, conheci uma menina faz 3 meses e estou gostando muito dela. Ela também diz que me ama.
Como posso saber se vai dar certo e se é da vontade de Deus? Bom, primeiro, você vai saber ao longo do tempo, né? Deus não precisa te mostrar tudo de uma vez. Ele vai te mostrar no relacionamento. Mas a primeira pergunta que eu te faço, ela é de Jesus já? Ela já se entregou para Cristo? Porque se ela não se entregou, você tem que dar uma oportunidade para ela e falar de Jesus. Se ela não se entregar, já está aí. Já sabe que não é da vontade de Deus, tá? Não é o que você sente, não é o que você gosta, mas é aquilo que a Bíblia diz. Então, se ela não é crente, se ela não entregou a vida para Jesus, ora, o pai dela não é o teu Deus, não é o teu pai. Então, você já sabe, você tem um tempo para falar de Cristo. Se ela não quiser, tá fora, sai fora. Ah, mas ela é crente. Bom, então pede a Deus, os dois oram juntos e ao longo do namoro, namoro santo, tá? Não vai ficar aí pulando a cerca, fazendo o que não deve. Se o namoro for santo, o Espírito Santo vai mostrar se é ou se não é. Ah, eu namorei uma moça antes de conhecer a Lília, eu a respeitei muito, mas muito mesmo, e um dia Deus falou comigo que não era ela. Então, tendo terminado com ela, tendo respeitado, a gente terminou numa boa. Muitos anos depois, né, eu e a Lília fomos convidados por ela casou com um pastor, e nós fomos pregar na igreja dela, e nunca houve nada entre nós que pudesse nos envergonhar. Então, meu lindo, é muito importante você aí viver realmente como um crente namorando com ela segundo a vontade de Deus. Gente, nós estamos terminando a nossa live aqui. Muito obrigado. Quero dizer para você que ainda não se inscreveu no curso de Teologia 1, vai lá, se inscreva, porque o curso está muito bom. É uma forma de você aprender a Bíblia, e aprendendo a Bíblia você vai estar mais cheio de Deus para poder efetivamente compartilhar o Evangelho e tudo mais. Olha lá, a Deisy está dizendo que é do Uruguai mesmo, né? Quando isto passar, iremos visitá-los. Estou no curso de teologia e escrevo sempre em espanhol para que saiba quem eu sou. Ainda bem que eu entendo, mas não falo, tá? Não hablo. Compreendo, pero não hablo. Este ano vou a estudar, né, que fala o espanhol. Sim. Gente, um beijo para todo mundo. Deus os abençoe. Que alegria ter vocês aqui, viu? Fiquem com Deus, meus lindos. Beijo, Deus os abençoe.